Fique atento nessa pauta, se tem alguma dúvida também, já manda mensagem pra gente, 1231041212, hashtag EuNaTV. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que o Brasil tenha entre 2 a 4 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista, conhecido também como TEA. Segundo o relatório divulgado em 2023 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, em 2020, 1 a cada 36 crianças são diagnosticadas com espectro. E o número de diagnósticos vem crescendo a cada divulgação do relatório. Nos anos 2000, o registro era de um caso de autismo a cada 150 crianças observadas. Para a gente entender mais sobre esse universo, a gente conversa com a neuropediatra doutora Cíntia Spessian e também vamos receber a Graziela Stout, mãe do Breno Stout, que foi diagnosticado com autismo aos 16 anos. Boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Doutora, aceitei seu sobrenome? Quase. Quase. Como pronuncia? Cíntia Spessian. Spessian. Olha que chique. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Doutora, quando a gente fala sobre o autismo, né? As pessoas falam assim, mas hoje a gente está descobrindo tantas pessoas, né? Por que antes não era assim? Acredito que a gente está evoluindo, né? Isso significa que a gente consegue ter mais diagnósticos, mais profissionais. A senhora sente que é isso? Com certeza. A gente teve há muito pouco tempo, né, a partir de 2022, 2023, as definições bem estabelecidas pelo DSM-5 dos critérios diagnósticos. Então, hoje é muito mais fácil a gente conseguir classificar as pessoas dentro do espectro, né? A partir disso também houve a capacitação de muitos mais profissionais, né? E a consciência de que esse diagnóstico é multiprofissional. É a participação de uma porção de especialidades, cada um dando o seu parecer a respeito da evolução daquela criança e com isso a gente consegue montar o quebra-cabeça. Que maravilha isso! Quando a gente fala em autismo, eu acho que hoje as pessoas já conseguem entender mais, mas o que ele significa, doutora? Não é uma doença? O autismo, ele é uma condição clínica em que existem padrões que dificultam muito a comunicação do indivíduo que está dentro do espectro com o mundo que a gente convive. Então, como que isso se manifesta? Dificuldade de fala, o atraso de fala é um ponto importante, mas ele sozinho não dá diagnóstico. A associação de padrões muito fixos e repetitivos de movimento, de atitudes, que fazem com que eu me afaste desse mundo com que eu tenho que me comunicar, porque isso é difícil para mim. E a grande dificuldade de interagir com o outro. Eu olho para você e tenho muita dificuldade em entender o que você está querendo transmitir para mim. Eu não sei se você está feliz, se você está aceitando o que eu estou falando, se você está brava comigo, como eu faço para me relacionar com você. Então, essas dificuldades tão importantes na comunicação com o meio é que fazem o diagnóstico principal do autismo. Grazi, como foi para você, né, e para o Breno? O que você sentiu quando ele nasceu? Você já percebia alguma coisa? Como foi para você? Porque a gente está falando de um diagnóstico agora, que agora a gente tem mais informação, mas não era assim antes, né? Na verdade, desde que ele era pequenininho, a gente já esperava um atraso no desenvolvimento dele, porque ele fez uma cirurgia cardíaca, né, pequenininho. Então, a gente achava que ele ia atrasar, né? E ele começou a falar com 2 anos, ele falava mamãe, papai, só, não falava muito mais que isso. Mas ele começou com muitas manias, né? Ele tinha, por exemplo, eu chegava em casa, eu entrava com o pé direito. E aí ele queria que eu voltasse na porta com o pé esquerdo, desse a volta em volta de mim mesma e entrasse na casa, sabe? E às vezes eu falava, mania, né? E aí teve algumas vezes eu colocava ele de castigo e foi assim que eu fui buscar ajuda pra ele. Eu colocava ele de castigo, que eu achava que era frescura dele, né? Aí uma vez eu coloquei, deixei ele um tempão lá no quarto, voltei lá, falei, Breno, pode sair. Ele falou assim pra mim,
com o olho cheio de lágrimas, sabe? Falou assim, mamãe, volta lá, faz a volta, entra com o pé que eu te pedi. Aí eu comecei a perceber, né, que ele precisava de ajuda, né? Mas o primeiro diagnóstico dele foi de toque, né? E aí depois disso ele teve vários outros diagnósticos. Começou com terapia desde pequeno, né? Ele fazia psicóloga, psicopedagoga, tinha professora particular na escola, mas nunca fechava um diagnóstico, né? Ele teve diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, que eu acho que naquela época não englobava autismo ainda. Teve diagnóstico de dislexia, de transtorno misto de linguagem, nunca fechava, sabe? E aí todo mundo falava pra mim, né? Ah, mas o Breno não tem nada, né? Um monte de gente falava, ele não tem nada. Eu falava, não, gente, tem alguma coisa. Ele não tinha amigo na escola, ele tinha muita dificuldade de socializar com as pessoas, ele tinha uma linguagem própria. Até os 7 anos ninguém entendia o que ele falava, só eu entendia, sabe? E aí depois que ele começou a crescer, aí na escola eles me chamaram, a diretora da escola falou que ele precisava de um fechamento, né? Que a delegacia de ensino estava precisando de um fechamento. E aí a gente foi fazer uma avaliação mais profunda e chegamos nesse diagnóstico. Nossa, quanto tempo, né? 16 anos ele tinha. É muito tempo e a gente fica pensando assim, querendo ou não, é um sofrimento pro Breno, para quem tá em casa, né? Porque assim, ele tentava se comunicar e para você era difícil entender e geralmente acontece isso, não é, doutora? Sim, isso é muito frequente. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de um caso com muito comprometimento, isso é relativamente fácil, né? Por volta dos 18 meses, 24 meses de idade, a gente já consegue preencher os critérios, né? Da dificuldade de comunicação. Sim, é aquela criança que desde o nascimento nunca gostou muito de colo, ou que nunca gostou de olhar para a mamãe na hora de amamentar, ter aquele vínculo de olhar com quem está em volta, que se isolava para brincar, que não conseguia fazer as brincadeiras no social, né? Era sempre sozinho. Então, são critérios que você vai somando e que já mostram a dificuldade de comunicação. Nos casos onde o comprometimento é um pouco mais leve, você depende do desenvolvimento da criança para que as características se definam. Então, a gente vai somando esse quebra-cabeça que eu falei, né? É a dificuldade de linguagem, são os comportamentos repetitivos que às vezes as pessoas não compreendem, são muitas vezes as questões de não compreender mudanças de rotina, de não aceitar mudanças que às vezes são comuns, como mudar um objeto dentro de casa de lugar, né? A forma não funcional de usar os brinquedos e que a gente não entende por quê, mas o passar do tempo e a resposta ao tratamento terapêutico vai dando essa definição. Por isso, quanto mais cedo eu começar a tratar, melhor, mesmo que eu não tenha fechado o diagnóstico. Eu posso estar num quadro de transtorno global do desenvolvimento, mas eu tenho que começar a acompanhar, tratar, estimular. Se existe alguma coisa errada, é hora de intervir. E a resposta à intervenção vai trazer o diagnóstico para a gente. São níveis, doutora, que a gente tem. A gente também fala muito do Asperger. Ele é o autismo? Como que é, doutora? Pelo DSM-5, que é a última classificação que a gente tem, né, da doença, o Asperger, ele é incluído hoje dentro do quadro de autismo. Ele já nem é mais classificado como Asperger, né, é uma classificação mais antiga. E os níveis que se apresentam do autismo, a gente costuma dizer que representam a necessidade de suporte que esse indivíduo precisa. Então, existem indivíduos que precisam de suporte constante para todas as atividades de vida diária. Esse é um autista nível 3.
né? Quanto menos suporte ele precisa, ele pode ser nível 2 ou pode ser nível 1, né? Isso significa que ele vai sendo cada vez mais independente, mais autônomo nas atividades do dia a dia. Que interessante. Breno, quando foi descoberto, Breno, eu tenho autismo. Para você, foi uma certa liberdade? Tipo, ai, que bom que já descobriram alguma coisa, eu consigo me entender e me comunicar com as pessoas. Como é que foi isso para você? Ai. Não sei. Como que é para você hoje, assim? Como que é a sua vida? Você tem dificuldade em alguma coisa? O que te incomoda? Hoje ele trabalha, né? Na verdade, ele sempre se superou a vida inteira, né? Uhum. A dificuldade dele sempre foi maior de comunicação, né? Dele estabelecer um diálogo, ele explicar uma ideia pra gente, entendeu? Isso era muito difícil para ele. E aí ele se formou no ensino médio. E aí ele pediu na época eu falava assim, não vou nem forçar ele a fazer vestibular, né? Porque eu não sabia o que ele queria. Ele falou, mãe, quero fazer vestibular. Fez, passou, entrou na faculdade, não gostou. E assim, ele sempre teve muita dificuldade de se posicionar, né? Então ele sempre foi muito querendo agradar todo mundo, sabe? E aí ele aceitava tudo. Aí ele começou a se posicionar nessa época. E aí o meu irmão deu a ideia para ele. Falou, por que você não vai trabalhar com a sua tia, né? Eu tenho uma cunhada que tem uma loja em Lorena, né? De produtos naturais. Aí meu irmão falou para ele, por que você não vai trabalhar com ela? Aí foi a primeira iniciativa que ele teve, né? Das primeiras, depois do vestibular. Aí ele mandou mensagem para minha cunhada, falou, se tiver uma oportunidade para mim, eu queria dela. Então peraí que eu vou te buscar. Ela foi buscar ele no mesmo dia, eles conversaram, ele começou a trabalhar lá. E aí ele foi trabalhar inicialmente só nos bastidores, né? Lá no fundo, ajudando todo mundo, mas não no atendimento. Eu acho que depois de uns 3, 4 meses, um dia ele chegou em casa e falou assim, mãe, tem uma coisa para te contar. Eu falei, fala. Ele falou assim, eu atendi uma pessoa. Falou pra mim. Que demais! Eu falei, e aí? Ele, não, achei que meu coração ia explodir, mas eu consegui. E hoje, ele atende todo mundo na loja, tem cliente que vai lá e pede para ser atendido por ele. Que entendeu? demais isso. A gente tá vendo umas fotos ali. Você viu as suas fotos passando, Breno? Que demais. Olha ele aqui. Olha, e é um lugar que tem muita gente, passa muita gente nessa loja. Que gostoso. Ele é muito querido. Embora a gente sempre falasse na escola, ele tinha muitos amigos, ele se excluía. Ele não era excluído. Todo mundo falava isso, porque ele sempre foi muito querido. Ele é muito risonho, ele é muito carinhoso, ele é muito educado, muito prestativo, né? Então, todo mundo gosta dele. Hoje ali a gente mora perto da loja, né? Nós mudamos para uma casa perto da loja, de forma que ele tenha liberdade de ir e vir sozinho. A gente viaja, ele fica sozinho em casa, entendeu? Então ele tem a autonomia dele. E ele vai se superando sempre. Isso é muito bonito de ver, né? Porque quando existe o conhecimento, é mais fácil de resolver os problemas, né? E dar essa autonomia para o Breno é imprescindível para o crescimento dele, não é, doutora? Sem dúvida. E você falou a palavra-chave, né? Conhecimento. A partir do momento que a gente é apresentado a um diagnóstico ou a uma suspeita diagnóstica, buscar o conhecimento e participar desse processo faz toda a diferença. Quanto mais engajada a família for na estimulação, no trabalho com essa criança, mais sucesso a gente tem no tratamento. Isso é muito bom. Conhecimento é tudo, não é, Leonardo? É isso aí, Abiane. O importante também, o que eu estava acompanhando o bate-papo de vocês, é as pessoas ao redor, né? Às vezes não banalizar o problema como ocorreu aí no início. Isso é bobagem, isso é frescura, não tem nada a ver. Isso é muito importante, a gente ficar atento a sempre todos os sinais, né, que a gente vai recebendo e principalmente a instituição de ensino, né, que também tem que ficar atenta
para que a gente possa cada vez mais ir mais longe, mais rápido em relação a isso. Todos temos as nossas peculiaridades, os nossos gostos, as nossas manias, os nossos jeitos, né? E eu acho que é tão fácil a gente respeitar quando a gente conhece, né, cada ser humano. E quando a gente se permite, né? Exato. A gente, é muito comum a gente dizer que todo ser humano é um indivíduo, e é um indivíduo porque é único, é particular. No dia da conscientização do autismo, é muito comum a gente ver muitas pessoas falando sobre autismo, né? Todo mundo conhece muito sobre o autismo, mas na verdade, se você conhece um autista, você conhece um autista, porque o que está do lado é completamente diferente. São também indivíduos com necessidades diferentes, com particularidades diferentes e com possibilidades diferentes, né? Sempre terão seus desafios para serem vencidos, mas esses desafios não precisam ser limitações, né? Como a Thalita disse, a gente tem que aprender a lidar com essas particularidades. E quando a gente aprende a lidar, a gente também acha a forma de colocar isso como sendo uma grande oportunidade. Exatamente, né? Isso é inteligência, né? Exato. E eles têm de sobra inteligência, né, doutora? Sem dúvida. Grazi, o que você gostaria de falar para as pessoas que viram a gente conversar um pouquinho aqui, da experiência que você tem com o Breno, do que vocês vivem, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo? E quando a gente tem um filho que é atípico, é importante a gente respeitar, né, as particularidades e valorizar cada vitória, porque cada pequena conquista pode ser uma pequena conquista para muitas pessoas, mas para a gente e sobretudo para eles é uma grande vitória. Com certeza. O que o Breno significa para você agora? Fica atento, Breno. Nossa, ele é o amor da minha vida. Eu falo que o sonho da minha vida era ser mãe. Eu não sabia que eu queria ser quando eu crescesse, mas eu já sabia que eu queria ser mãe, entendeu? E ele é tudo pra mim. Ele é muito amoroso, ele é muito educado. Os meus irmãos sempre falam pra mim. A gente não conhece uma pessoa que fala assim, eu não gosto do Breno, o Breno é mal educado, o Breno foi grosso comigo, ele não é mal educado com ninguém. Ele é puro amor, esse menino aqui. Né, Breno? O sorriso do Breno já diz isso pra gente, né? Piadista. Piadinha. Então, da adoro uma próxima piadinha. vez que ele voltar aqui, porque daí ele já vai ter acostumado, já vai falar assim, não tô mais tímido, daí a gente vai conhecer esse lado do Breno, viu? As meninas na loja ficam loucas com ele. Ele chega com piadinha o dia inteiro. Isso é muito gostoso. Doutora, o que a gente pode continuar dizendo para as pessoas? A gente sabe que é um dia e um dia é muito pouco, né? Um dia para falar que é um dia mundial de algo é muito pouco, mas se a gente já consegue nesse dia plantar uma sementinha, o que a gente pode pensar para o resto dos dias da nossa vida? Eu acho que o mais importante entre todas as coisas é a gente entender que esse ser humano, esse indivíduo que está dentro do espectro, tem as suas particularidades. A gente precisa entender que as possibilidades são infinitas e que o desenvolvimento vai depender do quanto o meio pode receber esse indivíduo. Que se eu conseguir respeitar a individualidade dele e as possibilidades dele, ele pode sim, nesse meio que o favoreceu, ter um desenvolvimento e contribuir demais para a sociedade. E isso não é tão difícil, porque como você falou, entre eu e você existem diferenças e a gente tem que se respeitar. Entre eu e o Breno existem diferenças e a gente pode se respeitar e conviver, né? A luta é real, ela é difícil, as famílias enfrentam situações difíceis durante o desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo, mas as conquistas também são reais, né? E a gente chega lá se a gente for persistente e consistente. Com certeza. Muito obrigada por hoje, viu? Sejam sempre muito agradece. bem-vindos à nossa casa. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, porque quanto mais se fala e partilha conhecimento, mais a gente sabe que as pessoas vão entendendo e compreendendo todos os processos. É viu? verdade. Muito obrigada. Você de casa, se tem alguma dúvida, aproveita para seguir a doutora, @doutora, DRA.Cíntia, Especian,
Isso. Especian. E tem também aqui, ó, a Grazi e o Breno. Então, quando você estiver em Lorena e passar lá na loja, aproveita para cumprimentar o Breno e falar com ele, né, Grazi? Vai lá no Empório Macadâmia. Empório Macadâmia. Ele vai adorar receber todo mundo lá. Com certeza. Muito obrigada por hoje, viu? Obrigada por vocês estarem Muito aqui. obrigada. E eu já espero as suas voltas, tá? Obrigada. Pra gente bater mais papo. Será um Obrigada. prazer. Obrigada, Muito doutora. Muito bom. Que demais, né? Eu vou falar para vocês, eu não sei você de casa, mas eu fiquei bem emocionada com essa reportagem da Lelê e desse bate-papo que a gente teve hoje, porque quando a gente consegue ilustrar as coisas com vocês, com histórias, acho que toca mais no coração, né? Então a gente consegue entender e perceber muito mais. Mas a gente sabe que a base de tudo, como Deus mesmo já nos ensinou, é o amor ao próximo. E o amor, gente, está embutido nele o respeito, a educação, o não julgamento, né? São coisas que a gente pode fazer com todas as pessoas, seres humanos, viu?